Que Deus ilumine a sua vida e que através desse programa você receba a ajuda que você precisa. E nós estamos aqui para isso, para te ajudar, pensando em você. Você que carrega muitas dores e essas dores vêm lá de trás, da infância, da adolescência, sabe, decepções que você teve, frustrações. O tempo passou, mas você ainda está preso a tudo isso. E você não consegue uma solução, uma saída. Nós estamos aqui para te ajudar. Através desse telefone que aparece abaixo, que é a nossa central de atendimento, você pode entrar em contato conosco agora e receber a ajuda que você precisa. Eu tenho certeza que no final do programa você vai se sentir bem melhor e vai ter forças para fazer o que você precisa. Você vai acompanhar essa matéria, em seguida eu volto com você. Você tem perguntas, garota? Quer as respostas? Charlize Theron, de 49 anos, é uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Com beleza e talento, ela interpreta diversos papéis de sucesso na ficção. Na vida real, ela decidiu enfrentar seus fantasmas e fazer terapia, e passou a falar abertamente sobre a sua infância traumática. Theron tinha 15 anos quando presenciou a mãe atirar e matar seu pai. O homem chegou bêbado em casa e apontou uma arma para as duas. Foi então que a mãe revidou e atirou no marido. Ela foi inocentada. A polícia decidiu que o caso foi legítima defesa. O episódio trágico na família foi tão perturbador que, por anos, ela não quis contar a ninguém. Em uma rara entrevista à revista People, Charlize admitiu que não foi a morte do pai que a traumatizou mais. Acho que o que mais me impactou na vida adulta, o que aconteceu na minha infância, foi o cotidiano de uma criança morando em casa com um alcoólatra e acordando sem saber o que aconteceria. A atriz completou: definitivamente reconheço que tive uma experiência muito traumática, um evento na minha vida, e de alguma forma isso me moldou. Charlize e tantos outros famosos só provam que são gente como a gente. Eles também enfrentam grandes obstáculos que muitas vezes os impedem de ter uma felicidade plena. Eles carregam mágoas que os afastam não só de amigos ou dos cônjuges, mas também dos familiares. Episódios de traumas e mágoas que acontecem na infância e também na vida adulta, que mudam histórias de homens e mulheres, sejam eles famosos ou pessoas comuns do dia a dia. Cada um com seus dramas, com suas histórias, que deixam feridas no corpo e na alma. E muitas delas parecem que nunca vão cicatrizar. Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, ela foi agredida com 61 socos pelo então namorado dentro de um elevador, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O motivo teria sido ciúme do rapaz. A imagem foi uma das mais reproduzidas nos últimos dias. O agressor, Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, está preso. Mas Juliana agora vai percorrer um longo caminho em busca do restabelecimento emocional e físico. Eu vou ter que passar por uma cirurgia de reconstituição facial. Tem a questão do funcional. Eu não consigo mastigar. No caso de Juliana, a agressão veio do homem que deveria amá-la. Já essa mãe que chora, a pancada veio da vida. Gente, desculpa, eu tô com tanta vergonha de vocês. Pode cima dele aí o pé. Vai. Me perdoa, 18, me perdoa, gente, me desculpa. Esse caso aconteceu em maio desse ano, período do Dia das Mães, o que tornou o desabafo diante das câmeras ainda mais comovente. Essa mãe representa tantas outras mulheres que perdem o filho no crime ou para o crime. Ela pede perdão, pois o jovem é um dos presos que tentou assaltar um ônibus na zona norte do Rio. Ao vê-lo detido, ela não resistiu. Desesperada, ela quer saber o motivo de tanto sofrimento. A pergunta deixa todos à volta calados.
Afinal, nem todos conseguem saber por que a vida, por muitas vezes, machuca tanto. Antes da prisão do filho, um outro filho havia morrido. Ai, Jesus! Deus já tirou. Até hoje eu não achei o corpo do meu filho. Tu faz isso comigo no Dia das Mães. Estamos sujeitos a diversas situações extremamente desafiadoras, que acabam por ser molas propulsoras para tornar a saúde psicológica um problema cada vez mais visível. Você viu que quando se trata de episódios traumáticos da vida, homens e mulheres podem entrar num processo inconsciente de extrema fragilidade emocional. Por que tantas pessoas vivem com suas mentes aprisionadas a um passado cheio de dor e angústia? Nós vamos conhecer agora a história da Catiele. A Catiele com a sede de ser feliz, de ter paz, por conta de tudo que ela viveu no passado, acarretando tantas dores, problemas, respostas que ela gostaria de ter e ela não teve até então. Ela buscou ajuda, buscou soluções, mas não encontrou. Até que ela colocou os pés nesse lugar. E quando ela chegou em uma igreja universal, ela encontrou a razão de viver. Ela saciou a sede que ela tinha na sua alma. Talvez é isso que você está precisando agora. Você que já buscou em drogas, em baladas, em amizades, em religiões. Você tem buscado, o tempo está passando e a sua busca não para, sua busca não cessa. Eu quero apresentar para você agora uma solução. A Catiele alcançou essa solução e você pode alcançar também. Acompanhe a história dela. Além de eu ser muito vazia, eu carregava o sentimento de vingança e eu não conseguia perdoar. Eu sempre fui uma pessoa muito vazia, ia muito pra festa, bebia, saía com as amigas. Mas quando eu chegava em casa, vinha aquela tristeza e a dor aumentava dia após dia. Até que um dia aconteceu que eu discuti com a minha mãe e tinha uma tia minha de São Paulo passeando lá. E eu peguei e falei bem assim: tia, eu vou embora com a senhora. Naquele dia, eu falei pra minha mãe que eu odiava ela. A minha maior dor foi quando eu perdi meu pai. Eu era muito apegada ao meu pai. E eu falei, meu Deus, agora eu não tenho mais ninguém por mim. Porque na minha cabeça, a minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim. Antes de eu vir embora, eu falei pra minha mãe que eu queria amor. Que eu não tinha aquele amor que eu via ela dando pra minha irmã, aquela atenção. E quando eu vim pra cá, para São Paulo, que eu sou de Piauí, eu vim muito triste, magoada com ela. Eu vim pra cá não na intenção de morar. Eu vim na intenção de castigar a minha mãe. Porque se eu castigasse ela, ela ia sentir a dor. Chegando aqui, eu morei na casa de familiares. Comecei a sair com colegas que eu conhecia já de lá de Piauí, também moro aqui. E eu comecei a beber mais ainda, só que era tudo status. Então, eu sorria, eu era simpática, eu tava ali com as pessoas, eu ficava rindo, fingindo. E eu nunca tinha ouvido falar de Deus. Então, eu procurava a felicidade em pessoas, em coisas, lugares. Às vezes eu ficava, ai, pra que Deus eu existo se ninguém gosta de mim? Se ninguém se importa comigo? Não sei nem pra que eu nasci. E eu sempre pensava, a única pessoa que eu mais amava, o Senhor me tirou. Então, eu procurava preencher aquilo, porque eu só estava perdendo. No celular, eu mexia no dia 3 horas da manhã e eu assisti um vídeo. E nesse vídeo era um convite para ir até o Templo de Salomão. E ali eu não pensei 2 vezes, eu fui.
E na Igreja Universal, eu aprendi que eu tinha que batizar nas águas. Eu tinha que matar a minha velha natureza para eu ter algo novo da parte de Deus, para eu ser uma nova criatura. Então, eu me batizei e para eu receber o Espírito Santo, eu tive que perdoar a minha mãe, porque eu vim para cá para se vingar dela, para ela sentir a dor que estava dentro de mim. Então, para o Espírito Santo descer sobre a minha vida, eu tive que perdoar ela. E perdoar a minha mãe foi a melhor coisa que eu fiz. A cada detalhe da minha vida, eu vi a mão de Deus. Deus, ele preencheu todo o vazio da minha alma. Eu e a minha mãe hoje, a gente é melhores amigas. Tudo que eu vou fazer, eu peço primeiro direção para Deus e depois eu tomo uma atitude em cima daquilo. Hoje eu tenho uma família abençoada. Hoje, quando eu ligo para minha mãe, falo com ela, digo aonde vou, aonde estou, o que estou fazendo. E eu, que era muito vazia, eu procurava preencher aquele vazio com bebidas, com amizades, saindo para vários lugares, mas hoje não. Eu sou muito feliz, grata por tudo que o Senhor fez na minha vida. Durante mais de um ano, eu nutri o sentimento de vingança contra a minha mãe. E se eu tivesse o conhecimento da palavra de Deus que eu tenho hoje, eu já teria perdoado ela muito antes. Porque hoje eu posso dizer, eu tenho uma verdadeira alegria. De repente você tá aí, carregando mágoa, vingança contra alguém, mas busque em Deus. Se você buscar em Deus o perdão, Deus vai te perdoar e você vai conseguir perdoar essa pessoa. Porque quando buscamos o perdão em Deus, a gente consegue dar para outra pessoa aquilo que a gente tem. Assim como a Catiele, ela preencheu esse vazio, ela saciou a sua sede. Sabe quando você olha para uma água e você tem sede? E o que você quer é beber aquela água. Quantas vezes você já fez isso? Bebeu uma água e você diz, poxa, olha, agora eu matei a minha sede. Só que se tratando da sede da alma, não é com uma água física e nem com o que esse mundo apresenta. Somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode preencher esse vazio, pode saciar a sua sede. Foi o que aconteceu com a Catiele e pode acontecer com você também. Por isso que nesse domingo nós teremos o domingo do Tenho Sede. Um domingo onde em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos vivendo um só Espírito, uma só fé. Você tem sede de ser feliz, de paz, se tornar uma pessoa realizada. Você tem tentado. E olha quanto você tem tentado, mas você não tem conseguido. Mas eu creio que esse programa está sendo, nesse momento, necessário para despertar a sua fé. Nesse domingo, se possível, prepara uma garrafa com água, uma garrafinha de água mineral, traga essa água, porque será um domingo do Tenho Sede. E essa sede que você tem será saciada. E caso você é uma pessoa que diz assim, eu já preenchi o meu vazio. Graças a Deus, hoje eu estou muito bem. Eu sei onde é essa fonte. Então, adquira uma garrafinha com água. Leve até uma pessoa que você sabe que ela tem essa sede na alma. Convide ela e traga ela para essa grande oportunidade. Faça isso. Você sabe a sensação de ter a sede saciada por um copo de água. Mas e quando a sede não é de água, mas sim de respostas? Deus usa a fé para saciar as sedes da vida. E seja qual for a sua, ela pode ser saciada. Porque existe uma fonte abundante para isso. Neste domingo, 14 de junho, o domingo do Tenho Sede, com a Santa Ceia. Traga uma garrafa com água. Às 7,
9h30 e 18h, em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Quantas são as pessoas que um dia estiveram sentadas numa poltrona como essa? Participaram de reuniões, ouviram a palavra, oraram, foram ativas na sua fé. E eu não sei o que aconteceu. Você acabou se afastando, você acabou diante de tantos compromissos, a correria do dia a dia, você foi deixando tudo isso influenciar a sua comunhão com Deus. E hoje você já não tem mais a força que você precisa. Você, quando olha para essas poltronas, você diz assim, um dia eu estive aí. Aí era o meu lugar. E hoje você se encontra longe, distante. Eu quero te dizer uma coisa. Não é por acaso que você está assistindo esse programa, sabia? Deus está buscando você por meio desse programa, para você voltar, para você retornar à casa do Pai, à casa de Deus. Por isso que nós estamos agora com a central de atendimento à sua disposição. Entre em contato com a central de atendimento e liga para cá agora. O número aparece aí abaixo, você pode entrar em contato e nós vamos lhe ajudar. E eu tenho certeza que quando você conversar conosco, com um dos nossos atendentes, você vai receber a ajuda que você precisa, que você necessita. O número está aí, pega o telefone, entre em contato agora com a central de atendimento. Enquanto a cidade desacelera, há um lugar que nunca fecha. A central de atendimento nasceu de uma necessidade urgente: amparar quem busca ajuda nos momentos de maior aflição. Como é que o senhor está? Não, muito bem. Tem uma arma aqui do meu lado. Quantas vezes eu não penso em pegar essa arma e fazer alguma coisa pra ver se acaba logo com esse sofrimento todo. Desculpa ligar pra vocês. Não, a gente tá aqui pra isso. Esse é meu papel. Eu tô aqui pra ouvir o senhor e pra, além de ouvir, também ajudar o senhor. Desde então, o CDA tem se empenhado em ser uma referência em apoio e reestruturação de vidas. Contamos com uma equipe de atendentes capacitados para atender os mais diversos tipos de problemas. Aqui, ouvimos sem preconceitos ou distinções, com um único objetivo: ajudar. Apontando o caminho para o socorro da alma. De manhã, à tarde, à noite ou durante a madrugada, 24 horas, todos os dias do ano. Porque cada minuto importa na transformação de vidas. Central de Atendimento Universal. Ligue agora 11 3573 3535 ou acesse universal.org/pastoronline. Daqui a pouco nós vamos realizar o momento da oração. Vamos pedir a Deus em seu favor. Agora, a história que nós vamos colocar é a história da Terezinha. Esse mês de junho nós estamos combatendo o devorador. Quantas vezes você já se deparou com um problema que até então nunca antes você tinha se deparado? Isso tem acontecido com você ultimamente? Você tem passado situações que você nunca antes passou, em qualquer área da sua vida. E isso está mexendo com você. Você gostaria de dizer, olha, nunca mais eu vou enfrentar esse problema. Você de repente diz assim, quem dera se isso fosse uma realidade para mim. Para Terezinha foi. E você vai entender como isso aconteceu. E se ela combateu tudo isso que ela estava enfrentando por meio da fé, isso é possível para você também. Vamos acompanhar a história da Terezinha e eu volto com você. Estabilidade. Indispensável para ser possível descansar. Mas de uns tempos para cá, ela desapareceu. Suas finanças, um verdadeiro caos. Uma onda de destruição atrás da outra. Você nunca passou por algo tão avassalador. E não, isso não é normal. Mas no passado, isso aconteceu com uma nação inteira. Um alerta que trazia em si uma saída.
Priorizar o que é realmente capaz de mudar a sua história. Junho, o mês do combate ao devorador. Informe-se em uma igreja universal. Eu era formada, mas o meu diploma ficou guardado há 10 anos, porque eu não me achava capaz. Eu trabalhava muito, sempre trabalhei. E eu enfrentava problemas, porque eu pagava aluguel. Meus filhos ficavam doentes constantemente, eu tinha que faltar no trabalho para levar eles ao médico. E assim foram muitos problemas financeiros, que eu enfrentei dívidas, porque assim, eu trabalhava tanto, mas o dinheiro era para pagar aluguel, pagar dívida. Eu era formada, quando eu vim para São Paulo, eu já vim com uma formação, eu era professora. Mas o meu diploma ficou guardado há 10 anos. Esse diploma estava guardado na gaveta e eu trabalhava em outros empregos, porque eu não me achava capaz. Eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu achava que eu não ia ter condições de enfrentar uma sala de aula. E assim estava tudo amarrado, tudo travado. Então eu passei muitos anos da minha vida nessa situação, né? Somente pagando o aluguel dava, quer dizer, o dinheiro dava para cumprir o que era básico. As necessidades básicas da minha casa, mas não dava para mais nada. Parecia um deserto. Eu vivia realmente num deserto, parecia que eu andava em círculo. Fazendo aquilo que tinha que fazer, trabalhando, cumprindo os meus deveres, as minhas responsabilidades, mas não saía daquilo. Teve um dia que eu fui na casa da minha irmã fazer uma visita para ela. E graças a Deus que eu fui fazer essa visita. E quando eu cheguei lá, que eu fui fazer a visita para ela me convidou para vir na igreja. Eu nem sabia que era a Igreja Universal, porque ela falou assim, vamos lá no Despertar da Fé. Eu nem sabia o que era. Eu estou indo lá, eu estou assistindo pelo rádio, a Rádio São Paulo. Eu digo, onde que é? Não era dentro da minha cidade, que não tinha igreja nesse tempo. Era da cidade vizinha, Osasco. Aí eu aceitei, eu digo, eu vou sim com você. Aí eu fui, numa sexta-feira. Eu saí de lá leve, eu saí de lá alegre, feliz. Aquela palavra entrou dentro de mim. Eu trabalhava numa empresa há 8 anos, eu falava que eu ia me aposentar nessa empresa, que eu não queria sair de lá, que a empresa era muito boa, inclusive a empresa dava os remédios, eu nem pagava, tipo assim, todos os remédios, ela dava os remédios quando eu precisava. A primeira coisa que veio na minha cabeça, Deus falou, sai de lá. E eu gostava muito do meu trabalho, eu trabalhava na área administrativa. Aí eu chegava sem vontade, porque eu trabalhava muito ali, direto com o chefe, né, e resolvendo as coisas. Aí um dia eu fui lá na sala dele. Falei assim, olha, eu gostaria de conversar com o senhor. Ele falou, pois não, pode falar, dona Terezinha, eu quero que o senhor me mande embora. Eu já estava há 8 anos. E o que a senhora vai fazer, né? Eu falei assim, eu vou exercer minha profissão. Aí ele falou assim, professora, a senhora vai ficar doida na sala de aula. Falei, não, mas agora eu tomei a decisão, eu vou exercer minha profissão. Aí ele pegou e mandou. E quando ele mandou embora, que eu recebi esse valor, eu comprei um terreno que tinha uma casinha lá no fundo, mas eu já saí do aluguel. Aí eu fui na primeira escola, perto da igreja, na cidade que eu moro. Aí entrei, conversei com a diretora, eu digo, olha, eu vim fazer um cadastro para ser estagiária. Aí ela pegou, me deu o livro, pode fazer o cadastro. Aí eu fiz o cadastro bonitinho, ia saindo. Quando eu ia sair, ela falou, vem aqui, a senhora não quer trabalhar? Eu falei, eu quero. Ela falou, tem uma vaga, pode ficar. Aí eu comecei sem saber de nada, eu tinha medo, tinha insegurança, comecei substituindo as professoras, né? Mas Deus foi me dando a força, foi me dando a segurança e a direção de fazer o meu trabalho. E aí entrou dentro de mim mesmo que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu estava fazendo tudo errado. Eu estava trabalhando em outros empregos, sendo que eu tinha uma formação. Mas como eu não conhecia Deus, não era dizimista, então não tinha direção. Fiz o meu trabalho, graças a Deus. Consegui, foi a primeira sala. Aí depois ela me deu outra sala e todo ano eu tinha uma sala de aula. Aí comecei a dar aula na cidade que eu moro, na cidade vizinha, Osasco e Itapevi. Dobrava de período. E eu consegui, graças a Deus. Aí depois dessa casinha, que as pessoas passavam na frente da minha casa e falavam assim, olha, essa casa aí, quando der uma chuva, ela vai cair. E meu filho ouviu. Ele ficou revoltado. Aí o que aconteceu? Ele falou, mãe, passou uma senhora aí, que é da nossa rua mesmo, vizinha, e falou que a nossa casa vai cair. Eu falei, meu filho, essa casa aí só vai cair quando eu derrubar. Aí, graças a Deus, eu consegui construir a casa na frente, né? Uma casa, fiz uma embaixo, depois fiz outra em cima. E todos aqueles problemas de doença foram resolvidos. Meus filhos passaram a ter saúde, passaram a estudar. Uns fizeram faculdade, todos trabalham em casa. O meu neto, com 21 anos, ele terminou a faculdade, terminou. A faculdade arrumou o primeiro emprego e já tem 2 anos. E esse ano ele foi para a França representar a empresa. E o segredo
É que não foi a questão só dos 10% do dízimo. Isso aí é fácil. Foi toda a minha vida. Eu entreguei toda a minha vida, corpo, alma e espírito. Eu entreguei tudo na mão de Deus. Porque assim, não adianta você entregar uma parte, você tem que entregar completo. É a sua vida completa. Por isso que Deus completou tudo e Ele ainda está fazendo. Ele faz hoje coisas que eu nem peço. E hoje, pastor, eu só agradeço a Deus. E o que eu peço pela minha família, eu não peço nada financeiro, eu só peço a salvação. Bem, você que entrou em contato com a central de atendimento, você que, através dos testemunhos, teve a sua fé despertada, nós vamos entrar em oração agora. Vamos juntos falar com Deus. Eu tenho certeza que nosso Deus, que é Pai e poderoso, Ele vai ouvir a sua oração e vai trazer a força que você precisa. Eu vou pedir ao nosso amigo do estado de Santa Catarina, o bispo Sérgio Mota, vai realizar essa oração. Eu estou aqui no santuário do nosso templo e eu vou orar para que você chegue nesse lugar. E uma dessas poltronas seja o lugar onde você vai se assentar. Eu não sei se vai ser desse lado, do outro lado. Eu não sei onde você vai colocar os seus pés e sentar aqui nesse lugar para poder assistir uma reunião. Mas eu sei de uma coisa. Deus, Ele está lhe buscando. Ele está buscando você. Porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Vamos falar com Deus agora? É momento de oração. Graças a Deus, vamos falar com aquele que é Deus. Aquele que disse, pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra e aquele que bate, a porta se lhe abre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é o que nós fazemos agora, junto com centenas, milhares de pessoas. São famílias catarinenses, são aqueles que escolheram Santa Catarina para viver. Nós batemos no teu reino, na porta dos céus. Clamamos o teu nome por aqueles que estão enfrentando câncer, meu Pai, aqueles que estão no leito de um hospital, numa clínica. Meu Deus, olhai para, meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, pensando na morte, que não vai ter mais solução, que é o fim de suas vidas. Meu Deus, venha com o refrigério, venha, meu Pai, com a energia sobrenatural, fazer bater em retirada todo mal na vida do teu povo. Como está escrito, meu Pai, tudo que pedíssemos, crendo, receberíamos. Nós pedimos, meu Pai, crendo na Tua palavra, que o Senhor venha levar a cura, a libertação, a salvação, meu Pai, a tantos catarinenses, a tantas famílias, libertando filhos da toxicodependência, libertando o marido, abençoando o casamento, abençoando todas as famílias, meu Pai, do nosso estado, todos os trabalhadores. Eu entrego a vida de todos nas Tuas mãos e determino a vitória no nome santo de Jesus. E você que crê, diga que assim seja, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha continuidade aí, sabe, de um dia muito feliz e abençoado, que o Espírito Santo te guarde hoje e para todo sempre. Graças a Deus. Obrigado, bispo Sérgio Mota. Bem, agora você pode procurar uma igreja universal mais perto de você. Como você pode fazer isso? Acessando o nosso localizador, universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto de você. Caso você esteja em São Paulo, ou vai estar em São Paulo durante esses dias, então vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Você tem a oportunidade de participar nesse domingo, às 9h30 da manhã especial, ou às 7, ou às 18 horas. Aqui em Florianópolis, Santa Catarina, vamos estar nesse templo, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 9h30, às 7 ou às 18 horas. Você não vai pagar nada para entrar, para estacionar o seu automóvel. Todos são bem-vindos. E vai ser um domingo muito especial. Você tem sede de Deus, de mudar essa situação na sua vida? Só Deus pode proporcionar isso para você. Tomara que você faça a sua parte, esteja conosco o quanto antes. E não esqueça de trazer uma garrafinha com água, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. Nesse domingo eu te aguardo aqui. Até lá.